Boa tarde, queridos e amados irmãos. Hoje eu vou iniciar um estudo no livro de Romanos. Livro de Romanos. E hoje eu vou falar sobre a justiça do Todo-Poderoso no capítulo 2 de Romanos. Amém. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Romanos. Hoje iniciamos. No capítulo 2 de Romanos, nós estamos vendo que Paulo ele continua falando sobre a hipocrisia. Ele continua falando sobre hipocrisia. Não há como julgar o outro sem que as práticas que procuramos no outro não estejam em nós também. Vamos ver o que diz lá? No dia de Pentecoste, Deus dá aos seguidores de Jesus o Espírito Santo anunciado por João Batista. Amém? Sei que as práticas que procuramos não estejam em nós também. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento, soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram as coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. Cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estava ali morando em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. E todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e da região da Líbia. Aleluia. Vamos agora para o livro de Romanos, capítulo 2. Aqui você vê um relato da igreja, do início da igreja primitiva. A igreja já está formada, a igreja já está estruturada, já foram batizados no Espírito Santo, já receberam o equipamento de Deus, a glória do Senhor, já os prepararam. E agora vem a doutrina, os ensinamentos, os regulamentos, e Paulo é o vaso chamado para trabalhar nesta área, na área do estudo, na área da doutrina, na área dos ensinamentos. Romanos 2.
Meu amigo, não importa quem seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Todos sabemos que Deus é justo e quando condena os que fazem estas coisas. Mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Muito bem, até aqui. Pregar o livro de Romanos, automaticamente você está pregando sobre a graça. A graça de Deus é revelada no livro de Romanos e no livro de Gálatas. Glória a Deus, aleluia. Você tem que entender que Deus, Ele não segue a nossa linha. Ele sempre vai seguir a linha dele. A nossa linha, para Deus, ela não tem nenhum significado. Deus, ele é completamente imparcial. Deus é justo. O homem não é justo. O homem não é imparcial, mas Deus é. E Deus é justo. Ele atribui paz para aqueles que lhe obedecem e com tribulação os que lhe desobedecem. A Bíblia mesmo fala que a maldição, que a desobediência, ela atrai maldição. A Bíblia fala muito sobre obedecer a Deus. Fala muito sobre obedecer. Fala sobre galardão para aqueles que obedecem. Mas ao mesmo tempo, a palavra também fala sobre tribulação sobre aqueles que não obedecem. Amém? Então vamos lá. Paulo, ele continua apresentando o valor da sinceridade. É muito importante você ser sincero com as pessoas. Sedes honestos uns para com os outros. É isto que Paulo pede. Paulo está dizendo aqui em Romanos 2 que Deus valoriza aquele que é sincero. A sinceridade, ela está dentro da obediência. Então, se ela está dentro da obediência, nós sabemos que a obediência é uma das melhores coisas que você pode fazer. A obediência. Sedes obedientes em tudo, diz a palavra de Deus. Porque ela está dentro da obediência. E ele até cita neste capítulo 2 de Romanos a prática da lei. Ele fala sobre a circuncisão e a incircuncisão. Em Romanos 1, capítulo 1 de Romanos, nós vimos Paulo falando sobre o chamado. O chamado que todos receberam dos céus. Eu tenho um chamado, você também tem um chamado, todos nós temos um chamado.
Deus chamou cada um de nós para fazer algo no seu reino, para fazer algo na sua obra. E diante disso, ele intercedeu e deu graças, pois a fé dos romanos se tornava cada vez conhecida por todos em todo o mundo. Paulo, ele foi o grande vaso que Deus chamou. Que Deus chamou para evangelizar toda a Ásia. Que Deus chamou para evangelizar os gentios. E também evangelizar os romanos. O desejo de vê-los de forma pessoal, algo que planejava há muito tempo e espera ainda, não se concretizou. Mas irá. Paulo declara o seu amor e serviço ao reino, coisa que todos nós temos que ter. Amor e serviço ao reino de Deus. Ele explica porque vivem em anunciar a Jesus. Era a vida de Paulo, era anunciar Cristo. Ele agora vivia entre o trabalho, a fé e a pregação do Evangelho. E o interessante é que mesmo vivendo a vida de construtor de tendas, pregador do Evangelho, o grande estudioso de Gamaliel, nós vemos que Paulo nunca deixou de anunciar a palavra de Deus com poder e graça. Nunca. Hoje nós sabemos que muito pouca gente tem grande amor pela obra de Deus. José Carlos Benson, seja bem-vindo, meu amigo. Que Deus te abençoe. E ele falou sobre a total degeneração do ser humano, em consequência da distância que ele está tendo de Deus. Paulo está dizendo que os homens e mulheres já não se importavam com os mandamentos de Deus, e nem sequer com o púlpito, e nem sequer com o próprio Deus. Estamos vivendo esta geração assim também. Milhares de pessoas estão vivendo uma vida entregue ao pecado e não se preocupam se estão pecando, se não estão pecando, se estão desobedecendo a Deus. Então eu quero que você acompanhe com a gente agora esse lindo estudo no livro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Paulo, ele diz, se te julgas a ti mesmo, te condenas? É o que mais estamos vendo hoje, Antônio Brito, dentro das igrejas, dentro do meio evangélico, das religiões, é um julgamento alheio. No versículo 1, Paulo está dizendo, portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas.
Alguns intérpretes consideram que Paulo está falando a respeito de moralistas gentios. Nos versículos 1 até o versículo 16. Eles interpretam dizendo que em seguida de judeus a partir do versículo 17. Mas o julgamento e a condenação seguem o pecado, como a noite segue o dia. Quero repetir. Mas o julgamento e a condenação seguem o pecado, como a noite segue o dia. O julgamento e a condenação seguem o pecado, como a noite segue o dia. Nem todas as pessoas cometem os mesmos pecados. Mas todos mostram por meio de seu julgamento e sua censura, que não vivem à altura da lei moral que conhecem. Olha, todos são indesculpáveis. Eu sou pobre pecador. Em outras palavras, é justamente isto que Paulo está querendo contar a gente, falar para a gente, José Carlos, dizendo que todos nós somos indesculpáveis, todos nós somos pecadores, todos nós estamos fracos, vendidos ao pecado, vendido ao desejo da carne, e todos nós temos esta deficiência. Eu quero que os irmãos me perdoem, que eu estou usando o colete aqui, parece que ele está rasgado aqui em cima. Os irmãos não levem a mal. O pastor Abraão é assim mesmo, nós somos pessoas simples, amém? Se eu tivesse aparecendo aqui com terno e gravata, os irmãos iam achar até estranho, porque o pastor Abraão não é assim. Agora que eu estou notando que ele está rasgado. Não leve a mal, tá bom? Não olhe para a roupa do pregador, olhe para Jesus, amém? O coletinho meu não prega. O coletinho meu é só um adorno para cobrir o corpo. Se eu te falar que essa blusa tem 20 anos, você não vai acreditar. Você não precisa ter muito para ser feliz. Você não precisa ter uma montanha de dinheiro para ser feliz. Você não precisa ter um carro importado, uma mansão para ser feliz. Você só precisa ter Jesus. Você só precisa ter Jesus. Você só precisa ter Jesus. Glória a Deus. Em Romanos 2, versículo 2, Paulo fala: mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade. Não importa o que as pessoas estão falando de você. Não interessa o que as pessoas estão comentando sobre você, sobre a sua vida. O julgamento que o vizinho faz sobre a sua vida, sobre a sua pessoa. O importante é que nós temos a certeza de que Deus, o julgamento de Deus é segundo a verdade.
Deus sempre vai, Ele sempre vai nos julgar dentro da verdade. E o que é a verdade? É a verdade de Deus. Contra os que cometem tais coisas, Ele vai usar a verdade. O julgamento que está para vir. É isto que Paulo está falando àquela congregação de Roma. O julgamento, ele vai se basear na verdade de Deus e não poderá ser alterado pela opinião ou pelo protesto humano. Não altera. Não muda. E isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso porque não importa se as pessoas falam de você, te julgam você. As pessoas já estão começando a me chamar de velho, ou tio, ou avô. Então, nós sabemos que vai passando os anos e a primavera vai embora, né? E vem os dias penosos. O inverno chega na vida de todo mundo. Mas a opinião que Deus tem sobre nós, ninguém poderá mudar. Se você tiver 80 anos e estiver ainda adorando a Deus, servindo ao Senhor, você ainda é a menina dos olhos de Deus, não importa. Aleluia. Em Romanos 2, versículo 3, Paulo, ele solta uma frase. Acha que escaparás? Você acha que vai escapar do julgamento de Deus? Não. Eu estava vendo nas redes sociais um jovem que estava com uma velha Bíblia em suas mãos. E ele estava citando palavras de blasfêmia contra a palavra de Deus. Ele dizia, se esta palavra é sagrada e santa, ela não vai queimar. Mas se ela não for sagrada e santa, ela vai queimar. Sara Costa, seja bem-vinda. Então ele pega um isqueiro e ele começa a queimar a palavra de Deus. Ele queima a palavra de Deus. Ele queima a palavra de Deus, ele diz no ar, em redes sociais, ele diz, ela não é sagrada. Essa palavra não é a palavra de Deus. Esta palavra não é sagrada. E esta palavra não é santa. Ele é um ateu. Obrigado, Sara, por ter compartilhado. Ele era um ateu. E depois de 2 dias, alguém entrou na casa deste homem e o assassinou com 4 tiros. Deram 4 tiros neste homem, que 48 horas atrás tinha blasfemado da palavra de Deus. Eu não vou dizer que Deus o matou, mas quando você blasfema contra a palavra de Deus, quando você nega a Deus, você fica sem a proteção do Altíssimo.
Quando você blasfema contra o Espírito Santo, automaticamente você é condenado ao juízo eterno e ao fogo do inferno. E ele morreu assassinado 2 dias depois, dentro da sua casa. O corpo dele estava estirado em uma poça de sangue. Não sabemos quem foi que fez isso, mas sabemos que alguém o matou. É isto que Paulo está falando em Romanos 2 e 3. Acha que escaparás? Você acha que você pode continuar fazendo o que você faz, conhecendo a palavra, e você acha que você não vai escapar? É tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, pensa que fazendo as tuas escaparás do julgamento de Deus? Aqui Paulo está falando com crentes convertidos que vivem a fé. Nós julgamos aqueles que bebem, e na maioria das vezes nós também bebemos. Nós julgamos aqueles que vão ao cinema, mas na maioria das vezes nós também vamos ao cinema. Nós julgamos aqueles que vão no show da Lady Gaga, sei lá o quê. Mas lembramos também que muitas das vezes nós escapamos e vamos para esses shows também. Não é Fernanda Moreira. Fernanda Moreira, de Portugal. Olha, gente, essa Sara Costa, eu falo essa, mas eu falo com carinho, que a Sara Costa tem anos que ela me assiste. A Sara, ela é de Portugal, e a Fernanda Moreira é amiga da Sara, de Portugal também, creio da cidade de Porto, em Portugal. Então você não pode julgar. Às vezes julgamos uma irmã porque ela usa uma roupa que para nós é indecente, mas nós também usamos o estilo de roupa do mesmo jeito. Ninguém escapará do julgamento de Deus. Esta frase que a Sara Costa colocou aqui é o que Paulo está repetindo aqui no livro de Romanos. Ninguém escapará do julgamento e nem do julgamento vindouro de Deus. Você tem que entender que o julgamento do trono branco não é para a igreja. O julgamento do trono branco é para a humanidade. O julgamento da igreja é o julgamento do tribunal de Cristo. Nós sabemos que a justiça humana, geralmente, ela é falha. Ela é falha. Ela é falha. E nós sabemos que o ser humano não tem justiça. O ser humano, quando ele odeia alguém, ele odeia para valer. O ser humano, quando fala que vai matar, ele mata mesmo. Eu estava vendo uma notícia que um certo militar aposentado, ele havia separado da esposa. E ela conseguiu a guarda da sua filha de 12 anos. E ela estava no posto de saúde, em consulta. Ninguém sabe como, mas ele entrou dentro daquele lugar. Ele entrou dentro da clínica.
Ele puxou do revólver e ele matou a esposa e tentou matar a filha de 10 anos. O ser humano, ele não tem misericórdia. O ser humano não tem compaixão. É isto que Paulo está falando. A justiça de Deus, ela não falha, mas a justiça humana, ela é falha. Stalin matou mais de 20 milhões de pessoas e ainda morreu em sua própria cama aos 74 anos de idade. Eu vi antes de ontem o governo brasileiro chorando a morte de Muquinha, acho que é Muquinha mesmo, não sei o nome dele, do ex-presidente do Uruguai. Ele estava lutando contra um câncer e ele morreu. Diz que o ex-presidente do Uruguai matou também centenas de pessoas. E as pessoas estavam chorando pela tua morte. A morte não significou nada para ele, nem para Stalin, e nem para Hitler, que matou 6 milhões de judeus nas máquinas de Auschwitz e Treblinka, na Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, milhares de crianças foram queimados vivos dentro dos fornos de Hitler, naqueles acampamentos de judeus. Judeus eram colocados em estufas, em máquinas cheias de crianças, mulheres, homens, jovens, velhos, pequenos, grandes. Milhões. E abrir os registros de gases, eles morreram envenenados pelos gases. E Hitler, ele cometeu suicídio. Ele acabou se matando. Ele cometeu autoflagelação, autossuicídio. O ser humano não tem misericórdia, Sara Costa. Na maioria das vezes, o ser humano só quer ver a desgraça do outro. Infelizmente, Fernanda Moreira, a humanidade está desse jeito. Olha, eu estou ali com meu bichinho deitado no sofá. Essa criatura não faz mal para ninguém. Para ninguém. Mas eu vejo gente dando chute em cachorros no meio da rua. Eu vejo pessoas judiando essas criaturas, matando esses bichinhos envenenados, maltratando. O homem não tem misericórdia. A justiça divina é violenta sobre os maldosos, sobre os maus, sobre os profanos. Será sem misericórdia. Todos os seres humanos, grandes ou pequenos, serão ressuscitados para comparecer perante o tribunal de Cristo, o julgamento divino. Romanos 14:10. Em Romanos 14:10, Paulo fala sobre a ressurreição.
o julgamento. Eles serão ressuscitados justamente para isso, justamente para um julgamento divino. A escolha sábia é você resolver o seu caso com Deus antes do juízo. Mateus 5, 22 e 25. Igrejas, pastores que roubam em cima do púlpito, vocês que dilaceram o rebanho, vocês que esvaziam casas de viúvas, vocês que se vestem em pele de cordeiro, mas por dentro vocês são lobos devoradores. Vocês que usam o dízimo e a oferta para escravizar o povo que está aí dentro congregando. A palavra de Deus diz que a oferta é um presente. É um presente que você dá a Deus. É um presente. Oneide Navarrete, seja bem-vinda. Eu sou evangelista e muitos me chamam de pastor Abraão daqui. Eu tenho até medo quando me chamam de pastor Abraão. Eu tenho medo porque eu sei que o título de pastor está jogado na lama. Está jogado na lama. Eu prefiro que me chamem de irmão Abraão. Eu prefiro que me chame de evangelista. Porque o nome pastor, ele é muito pesado. Porque hoje na boca do povo todo pastor é ladrão e 70% é ladrão mesmo. São ladrões mesmo. Porque o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro pastor, ele trabalha. Ele trabalha pela CLT, ele tem uma profissão. Eu trabalhei durante 30 anos da minha vida, 35 anos e 20 anos de carteira assinada. E mais 15 anos eu trabalhei dentro de um orfanato. Eu fui criado no orfanato dos 5 anos até os 17 anos, capinando na roça. Sol a sol, debaixo de chuva, do sereno. Até que eu fiquei leproso. A doença da lepra veio sobre mim. E eu fui então para o leprosário. E quando Jesus me curou aos 23 anos, você acha que eu saí pregando nas igrejas, recebendo cachê altíssimo, recebendo ofertas de gente viúvas, desempregados? Não. Eu fui fichar na primeira empresa que eu encontrei na minha frente, na minha cidade aqui de Betim. Eu te mostro a minha carteira de trabalho. Eu tinha tudo para sair pregando para o Brasil inteiro. Mas eu fiquei dando testemunho aqui na região mesmo de Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Contagem e Belo Horizonte. Eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia pregar a palavra de Deus.
Quando você ver um pastor, você pergunta para ele: o senhor já trabalhou fichado alguma vez? O que o senhor faz na vida? Se esta igreja não te sustentar mais, se ela não te vestir mais, se o senhor não tiver mais agenda, o que será da sua vida? Resolva o seu caso com Deus antes do juízo. Eu sei que os comentários aqui no chat parou. Não é fácil pregar isso, eu sei. Eu sei que não é fácil. É difícil. Paulo, em Romanos 2 e 4, ele vem falando sobre o arrependimento pela graça. Ele fala sobre como você despreza as riquezas da benignidade, a paciência, a longanimidade de Deus, sabendo que a benignidade de Deus é que te leva ao arrependimento. O que Paulo está falando aqui é assim, porque a graça deveria levar as pessoas a se arrepender-se de seus pecados. Segundo Pedro 3 e 7. Em Romanos 2 e 5, Paulo já fala sobre a dureza de coração. Corações endurecidos. Segundo a dureza do teu coração, impenitente. Pessoas que não se arrependem. Pessoas que têm um coração de pedra. Pessoas que vai guardando maldade dentro do coração. Paulo diz: você está entesourando para você mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Não é fácil. Como a água vai enchendo uma represa, as pessoas acumulam uma dívida de ira. À medida que eles vão rejeitando a graça de Deus, um dia a represa se rompe e a inundação da ira divina varre pessoas e sociedades inteiras. Você acha que esses acontecimentos que têm acontecido pelo mundo afora é o diabo? Não é o diabo. Deus está usando a natureza para trazer julgamento ao homem. Você lembra o ano passado a enchente do Rio Grande do Sul? Milhares de pessoas desabrigadas. Famílias que perderam tudo o que tinham. Por que aconteceu isto? Um estado onde o governador é casado com um homem. Um estado onde tem um cemitério para pessoas que mexem com bruxaria
e feitiçaria. Um cemitério feito para Satanás, com o símbolo do diabo na entrada do portão. O estado que mais sacrifica crianças em altares pagãos em pleno século XXI. Rio Grande do Sul. A água vai enchendo uma represa e vai acumulando dívida de ira diante de Deus. Rejeitam a graça de Deus. E um dia essa represa de ira de Deus se rompe. É o que aconteceu. Romanos 22:6 até o 10. Diz que Deus vai retribuir a cada homem segundo os seus atos. Eu estou pregando Bíblia, amados. Você não vai encontrar alguém na igreja ensinando uma coisa dessa. Você não vai. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honram a imortalidade. Mas a indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Às vezes você encontra uma pessoa e esta pessoa fica reclamando: eu estou tendo tanta tribulação na minha vida, meu Deus. Eu estou tendo tanta angústia na minha vida. Eu não sei o que eu faço. Mas isto é bíblico. Em Romanos 2, versículo 9 diz: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Continue fazendo mal. E você vai ter tribulação após tribulação. Tribulação após tribulação. Angústia e após angústia. Aqui Paulo está dizendo é para aquele que faz o mal. O que é fazer o mal? E ele diz aqui que ninguém fica livre. Fala que primeiro é do judeu. Por que primeiramente do judeu? Porque o judeu é um cara religioso. O judeu era da mesma nação que Jesus Cristo é. Da mesma raça, da mesma estirpe. E eles pregaram Cristo na cruz. Você já leu o texto que eles dizem que o sangue deste homem caia sobre nós e caia sobre nossos filhos. Mas essa tribulação e angústia, nem mesmo nós, que somos chamados gentios, estamos livres dela. A tribulação vem mesmo. Vem para valer. Você vê tanta gente famosa lutando pela vida. Eu não vou citar nome aqui não. Tem um cantor aí famoso que canta axé. É axé que fala, né? Ele é baiano. Ele já é idoso.
serve aos orixás. Ele tem uma filha. A filha está lutando pela vida. Lutando pela vida. E eles creem firmemente que os orixás são deuses. E que esses espíritos vão curar a sua filha. Mas a cada dia que passa, ela se torna cada vez pior. Ninguém está livre. Mas graças a Deus que tem um antídoto para aqueles que fazem o bem. Mas a glória, honra e paz. Honra é o que tem faltado a muita gente. Paz a todo homem que pratica o bem. Quem pratica o bem tem paz. Quem pratica o bem tem honra. Quem pratica o bem tem glória. O homem honrado. E aí Paulo fala a mesma coisa. Primeiro o judeu e depois os gentios. Há muitas interpretações desta passagem de Romanos, capítulo 1, versículo 10. E muitos dizem que os atos são resultado da fé de uma pessoa. Os cristãos são declarados justos pela fé que eles professam. É uma declaração. A pessoa é unida a Cristo e regenerada pelo Espírito Santo, torna-se uma nova criatura, criada para boas obras. Paulo então escreve que o importante é a fé que opera pelo amor. A fé sempre vai operar pelo amor. A pessoa de fé que busca a glória, que busca a honra, a imortalidade e persiste em fazer o bem, demonstra ser realmente regenerada e, consequentemente, assegurada da vida eterna. Agora, a pessoa que obedece à injustiça e desobedece à verdade, o destino dela, com certeza, é a ira de Deus. A ira. Olha, você sabe que Deus ele jamais faz acepção de pessoas. Você sabe disso. No versículo 11 de Romanos 2 está escrito que Deus, porque não há acepção de pessoas para Deus. Não há. Ele não ama mais o crente que o católico. Ele não ama mais o católico que o espírita. Para Deus, as pessoas são todas iguais. O que difere o ser humano um do outro é as suas obras. É aquilo que elas professam. É a fé que elas seguem. O juízo de Deus jamais será manchado por acepção. Ele é um juiz justo, tanto para os judeus como para os gentios. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Em Romanos capítulo 2 e 12, ele fala, porque todos que pecaram sem lei vão perecer sem lei. E todos que pecaram na lei
serão julgados pela lei. Agora aqui Paulo já está falando sobre a lei mosaica na discussão do juízo vindouro. A lei será considerada pelo restante de Romanos. Os judeus viam a lei mosaica como essencial na diferença entre judeus e gentios. Paulo, no entanto, ensina que a lei não salva ninguém, mas apenas revela o pecado. Vocês estão me entendendo, adventistas? A lei não salva ninguém. Guardar o sábado não salva ninguém. Ela revela o pecado. Pois a pessoa não atinge os requisitos exigidos pela lei. Portanto, no juízo, a posse da lei constitui uma base de condenação. Eu acho que eu vou parar por aqui, os irmãos estão cansados. Eles sumiram. Aleluia. Eu sei que pregar assim, ensinando, dando um estudo, não é legal. Eu sei que se você for na escola bíblica dominical hoje das igrejas, a maioria estão vazias. É culto de oração e culto de estudo da palavra. Mas você só vai aprender a palavra se alguém te ensinar a palavra. Aleluia. Não é verdade? Olha, eu vou deixar essa última parte para vocês aqui. Romanos 2:21. Fala sobre a hipocrisia. É o que tem de mais hoje. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que o homem não deve roubar e você rouba? Olha bem. Tu que dizes que o homem não deve cometer adultério, mas tu cometes adultério? Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio? Seguindo o exemplo de Jesus, Paulo aqui está expondo a hipocrisia. Ele estava expondo a hipocrisia judaica. Mas ele fez uma série, 5 perguntas retóricas que culpavam o seu povo por falta de justiça essencial. Paulo não quis dizer que cada judeu cometesse todos esses pecados, mas que todos transgrediram a lei e carecem de justiça para entrar na presença de Deus. Jesus ensinou que até mesmo cometer adultério no pensamento constitui violação da lei. Olha. Há muita coisa para a gente aprender no livro de Romanos. 5 importantes lições só no capítulo 2 de Romanos. O primeiro, evitar a hipocrisia e o julgamento. Segundo, a importância da bondade e da paciência. Terceiro, a justiça imparcial de Deus. Quarto, o papel da lei na consciência humana. E 5, na necessidade de obediência ao Evangelho. Aleluia. Quando você lê Romanos, você chega à conclusão que você serve a um Deus extremamente justo. Extremamente justo.
É por essa razão que se a gente não tiver Cristo, a gente não vai conseguir chegar à salvação. Cristo é tudo para nós, tudo, mas tudo mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Tem uma hora que eu estou pregando e eu nem arranhei a pregação. Eu nem arranhei a palavra. Meu Deus, como que as horas voam! Meu Jesus amado. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus pelo privilégio, né, de mais uma vez estar aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Edson, parece que você ficou até o final da live, né, Edson? Muito obrigado, meu querido. Que Deus te abençoe. É o meu querido irmão que mora lá em Mamoré. Mamoré, em Minas Gerais, será? Será que é em Minas? É Nova Mamoré, né? Olha, uma cidade linda, hein, Edson? Aí, se você levar o pastor Abrão para pregar na igreja aí, eu tô vendo a pizzaria aqui, ó, pizzaria da vovó. Restaurante Bom Gosto, tá tudo aqui, ó. Olha. Maravilha, hein? Tem os hotéis também, muito bacana, museu, né? É uma cidade muito bacana. Minas Gerais eu tenho certeza que não é. Depois o Edson fala para nós aonde fica esse lugar lindo aí. Maravilhoso Deus, querido Pai, te louvo, te agradeço nesta noite, amado Pai, pela tua presença, que tu possa continuar abençoando os queridos e amados irmãos. Abençoe a irmã Inês Portela, abençoe a irmã Terezinha, abençoe, Senhor amado, a Tânia Maria, todos que estão assistindo esta live. A sua graça, a sua bênção, a sua cura. Abençoa, Senhor, os queridos e amados irmãos, em nome de Cristo Jesus, meu Senhor. Oh, Deus tremendo, Deus de poder, Deus de graça. Abençoa a tua igreja, abençoa seu povo, Senhor amado, em nome de Jesus. Graça. Que Deus abençoe os irmãos, então. Até amanhã, em nome de Jesus.